Fala aí, pessoal, eu sou o Pedro aqui da capela, mas não o Pedro que começou a capela, o Pedro que até começou a capela lá em Niterói, mas e hoje vim trazer um pensamento, né, para o pessoal aí, e eu estava refletindo sobre esse texto que está lá no livro de Salmos, e aí eu vou ler o texto e aí eu vou falando um pouco sobre esse texto. Salmo é o Salmo 115, e ele começa lá no versículo 3 e a gente vai lendo. Nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos dele, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Quando a gente vai falar de ídolo, né, a gente já logo começa a lembrar dos nossos irmãos católicos, né, porque ainda mais a gente que é evangélico, nesse contexto a gente tende a achar que eles são os idólatras, porque eles têm aquelas imagens dentro da igreja, aquelas estátuas. Mas a verdade é que a idolatria, ela não é só você ter uma imagem dentro de num altar ou alguma coisa assim. Isso também é idolatria, mas assim, não é só sobre isso, né? Idolatria é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. E a gente tende a fazer isso também com um monte de coisa. A gente pode usar a idolatria, seja um estudo, né, a gente focado numa faculdade, seja um trabalho, seja riqueza, né, ganhar dinheiro, pode ser às vezes um namoro, né, um casamento, né, um filho, família, alguma coisa assim. Tudo isso tem o risco de acabar se tornando também idolatria. E o problema da idolatria é isso que fala lá no final do texto, que está lá no versículo 8. Tornem-se como aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Ou seja, você idolatra e aí você passa a se tornar como aquele ídolo, e aí você vai adquirindo todas essas características que o texto veio falando antes. Então, por exemplo, você tem boca, mas você não fala. Às vezes você está passando por uma situação, vê uma injustiça, vê alguma coisa e você não consegue intervir, não consegue falar nada sobre aquilo lá, você acaba se calando. Ou às vezes você tem boca e você até fala, mas quando você fala, dentro da sua boca não sai uma palavra de bênção para abençoar o irmão, sai uma palavra de maldição, você sempre abre a boca para falar contra, né? Falar mal de alguém. Pode ser que você tenha olhos, mas você não veja. Eu gosto de lembrar do vídeo que tem do Hermes e Renato, que é Legião da Má Vontade. É um vídeo que a gente usa de mau exemplo, né? Mas é um vídeo onde tem várias situações ruins acontecendo. Tem uma situação que o cara está sendo assaltado, o policial que está ali do lado, ele finge que não está vendo a situação. Então a gente acaba se tornando como esse policial desse vídeo, né? Que a gente tem olhos, a gente vê a maldade, mas a gente finge que não está vendo. Ou a gente pode ter ouvido e não ouvir. Às vezes a gente até tem a boca, tem o olho, a gente está vendo a situação, quer ajudar, e a gente ajuda, mas a gente ajuda de uma forma usando, sei lá, algum recurso que a gente tem, um dinheiro, mas a gente não empresta o nosso ouvido para ouvir o real problema do irmão. A gente vai ajudar alguém necessitado na rua, né? E ajuda lá, compra um almoço e tudo mais, mas a gente não para ouvir o que aquele irmão realmente está precisando, talvez o que fez ele ir para a rua. E isso também dá para abranger mais, né? Às vezes a gente tem ouvidos, mas a gente fala do necessitado, mas a gente tem que lembrar também daquela pessoa chata que tem no seu trabalho. Você já parou para pensar que tem aquela pessoa chata no seu trabalho que ninguém para ouvir ele, mas ele também quer ser ouvido. Ele também precisa de alguém para ele desabafar, para ele falar. E a gente acaba tendo ouvido e não ouve também esses irmãos. A gente pode ter nariz e não sentir cheiro. Eu lembro do texto que tem lá em 2 Coríntios que fala que a gente exala o bom perfume de Cristo. Será que se a gente tivesse esse nariz e estivesse sentindo o cheiro, a gente ia perceber o cheiro de Cristo que está exalando da gente? O texto continua falando, né, que a gente tem mãos, mas não apalpa. O texto lá em Mateus fala que o que a mão direita faz, a esquerda
não tem que ficar sabendo. Ou seja, a gente ainda assim tem que usar a nossa mão para ajudar o próximo, sim, né? Não é só com o ouvido, às vezes com recurso financeiro, às vezes de outras formas. Então a gente tem que usar nossas mãos para isso também. E por fim o texto fala que a gente tem pé, mas não anda. Se a gente tem pé e não anda, como que a gente vai cumprir o ID que Jesus deixou pra gente, né? A gente não tem como cumprir o ID se a gente não caminhar e for ao longo do caminho pregando e falando o que a gente precisa falar do Evangelho, falar de Cristo e tudo isso. E eu sempre achei meio abrupto o final da primeira carta de João, que ele fala assim, a carta tem todo o contexto, mas no final da carta parece abrupto, porque ele não se despede, ele não fala nada, ele simplesmente termina a carta falando assim: guardem-se dos ídolos. E é sobre isso que eu queria refletir hoje, a gente seguir isso que tem lá no final da carta de João, falando: guarde-se dos ídolos, para que a gente não se torne como os ídolos que tem esse monte de característica e acaba não conseguindo colocar. A gente tem olho, tem boca, tem ouvido, mas a gente não consegue usar o que a gente tem em favor do próximo. A gente sempre fica fechado na gente mesmo. E aí vamos finalizar só com uma oração para a gente já se caminhar para o final. Senhor, minha oração hoje é que o Senhor coloque o seu Espírito de vida, sopre em nossas narinas o seu Espírito Santo, para que a gente não se torne como aqueles ídolos, mas que a gente se torne ser vivente, para que a gente possa de fato usar os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa mão, todos os nossos sentidos, para que a gente possa executar da melhor forma aquilo que o Senhor quer que a gente faça e sair pregando o seu Evangelho e levando a sua palavra para ajudar o próximo, e que não seja um negócio com fim em nós mesmos, mas que seja sempre para o teu reino crescer cada vez mais. Em nome do Senhor Jesus, amém.